quando obedecemos a Deus, o que acontece? Quando obedecemos a Deus, o que acontece? Levítico, capítulo 26, a partir do verso 1. Levítico, capítulo 26, a partir do versículo 1. Só nesse texto você vai ver quantas maravilhas de promessas existem. Apenas nesse texto nós vamos ler, que vai servir de base para a nossa pregação. Então, Levíticos 26, a partir do versículo 1 diz: não fareis para vós outros ídolos, nem vos levantareis imagem de escultura, nem coluna, nem poreis pedra com figuras na vossa terra, para vos inclinardes a ela, porque eu sou o Senhor, vosso Deus. Guardareis os meus sábados, revelareis o meu santuário, eu sou o Senhor. Se andardes nos meus estatutos, guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então eu vos darei as vossas chuvas a seu tempo, e a terra dará a sua messe, e a árvore do campo o seu fruto. A debulha se estenderá até a vindima, e a vindima até a sementeira. Comereis o vosso pão a fartar, e habitareis seguros na vossa terra. Estabelecerei paz na terra, deitar-vos-eis, e não haverá quem vos espante. Farei cessar os animais nocivos da terra, e pela vossa terra não passará a espada. Perseguireis os vossos inimigos, e cairão a espada diante de vós. 5 de vós perseguirão a 100, e 100 dentre vós perseguirão a 10.000, e os vossos inimigos cairão a espada diante de vós. Para vós outros olharei, e vos farei fecundos, e vos multiplicarei, e confirmarei a minha aliança convosco. Diga glórias a Deus, sente para ser abençoados, em nome de Jesus. Gente, em nossa convivência com Deus, esta é uma boa pergunta. Quando obedecemos a Deus, o que acontece? E obviamente, a resposta não é difícil de mencionar para quem vive nos padrões, para quem vive nos propósitos que Deus estabeleceu para cada um de nós, com vistas a recebermos vários resultados positivos. Meu irmão, minha irmã, este é o primeiro princípio que Deus criou quando Ele celebrou a comunhão com o homem. Quando Ele criou o homem para que desfrutasse da comunhão com Ele, o primeiro mandamento, o primeiro princípio que Deus criou foi obediência. Portanto, vejamos alguns destes resultados oriundos da obediência somente nesse texto lido. Porém, antes de nos abençoar com as respostas, com as bênçãos, com os resultados, Deus estabeleceu condições. Ele tem todo o direito de estabelecer condições. Por quê? Porque Ele é o Deus, Ele é o supridor, Ele é o abençoador, Ele é o criador e sustentador de tudo aquilo que nós carecemos, de tudo aquilo que nós precisamos. Então, tem Ele todo o direito de, para nos abençoar, estabelecer condições citadas aqui no texto lido, como por exemplo, andar nos meus estatutos, no versículo 3. Andar nos meus estatutos, isto não é andar como eu quero, não é andar como eu penso, não é andar como eu decido, não é andar como eu proponho, mas é andar segundo o que Deus tem planejado para cada um de nós, para que andemos em sintonia com Ele, para que andemos em harmonia com Ele. Meu irmão, minha irmã, nós só poderemos andar em sintonia, em harmonia com Deus, se de fato o obedecermos, se de fato cumprirmos os seus mandamentos, se de fato vivermos através do que está escrito na sua palavra, se de fato nos submetermos à vontade dele, ao senhorio dele. Ele não abre mão disso.
Até hoje, este princípio é vigente e o será até a volta de Jesus. Portanto, andar nos estatutos de Deus é condição sine qua non para que recebamos aquilo que estamos precisando receber dele, para que sejamos bem-sucedidos, para que colhamos resultados positivos que todos nós precisamos receber na sua vida. Depois ele diz: e guardar os meus mandamentos. Gente, como nos fazem bem os mandamentos de Deus? Porque são disciplinadores, porque são edificadores, porque são abençoadores, porque são as normas, os parâmetros, os critérios que Deus tem para nos dar naquilo que nós precisamos receber dele. Então, esses parâmetros que Deus nos dá, essas bênçãos que vêm através dos mandamentos dele, precisam estar sempre diante dos nossos olhos, para que, ao nos lembrarmos dele, possamos realmente viver de acordo com o querer dele, viver de acordo com a vontade dele, para que sejamos mais vitoriosos, para que sejamos mais que vencedores. Meu irmão, minha irmã, não abre como disse Deus. Se você quer ser abençoado, se você quer que de fato Deus te dê aquilo que você está pedindo a Ele, aquilo que você está dependendo dele, faça com que os mandamentos dele sejam uma realidade em sua vida. Olha o que diz a palavra dele concernente a isso. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que o ouro, muito ouro depurado, e são mais doces que o mel e o destilar dos favos. Salmo 19, versículo 7 a versículo 10. Só que tem 8 bênçãos que decorrem de nós cumprirmos os mandamentos de Deus na nossa vida. Portanto, meu irmão, minha irmã, não tem outra saída. Se você quer ver a Deus interagir com você, se você quer ver as mãos de Deus te abençoarem, te protegerem, te guardarem, te livrarem dos dardos inflamados do diabo, é uma coisa apenas que você tem que fazer: obedecer. Depois ele diz: guardar os meus mandamentos e os cumprir. Cumprir é o mesmo que fazer, cumprir é o mesmo que praticar, é deixarmos de ser teóricos para entrarmos na prática daquilo que Deus está nos ensinando. Não adianta apenas tomar conhecimento, não adianta apenas saber, mas nós temos que efetivamente praticar, nós temos que efetivamente fazer o que Ele nos prescreve na palavra dele, como diz lá no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 22 e 24. Quem é apenas ouvinte da palavra e não é praticante, é semelhante a alguém que vai no espelho, vê a sua imagem, quando vira as costas e sai, já se esqueceu da imagem que viu. Mas, se nós de fato levarmos a sério nosso compromisso com Deus, se nós de fato, efetivamente, desejarmos ver que essas promessas sejam traspassadas para a nossa vida, não tem erro, não tem ninguém, não tem capeta, nem capetinho, nem capetão que possa impedir Deus de realizar os planos dele na nossa vida, porque ele diz: antes que houvesse dia eu era, e não há ninguém que tire alguém das minhas mãos, porque agindo eu, ninguém o impedirá. Isaías 43:3. Então, meu irmão, é uma questão única de nós nos submetermos àquilo que Deus determina, de nós cumprirmos o único mandamento proibitório, que ao celebrar comunhão com o homem, ele deu a Adão tudo que era constante na face da terra. Deu de mão beijada para Adão, deu de palavra para Adão, porém estabeleceu um único mandamento proibitório: não toques nesta árvore do conhecimento do bem e do mal. Por quê?
no dia que nela tocares, certamente morrerás. Por isso, meu irmão, minha irmã, eu quero que nesta manhã você agasalhe no seu coração, você entranhe teu espírito na tua alma, que se obedecemos a Deus, as bênçãos são mais do que certas, os resultados vão ser conseguidos muito além do que nós estamos pedindo, ou pensando, ou pretendendo receber, porque Ele é fiel e justo para cumprir toda a sua palavra. Outra bênção que eu vejo aqui, a abundância de alimentos. É sabido por todos nós hoje que morrem milhões de pessoas na face da terra. Por quê? Passam fome. Morrem milhões na face da terra por inanição, por falta de se alimentar. Será que Deus esqueceu de fazer que a terra continuasse frutífera? Não. É o problema do pecado, da ociosidade do ser humano, dos maus governos que os responsáveis por tratar do povo em geral da face da terra imprimem sobre o povo. Se sentam no trono, querem saber deles, cada vez mais deles, mais deles, mais deles. O povo é uma simples consequência do governo deles. Portanto, meu irmão, minha irmã, aqui, no texto que nós estamos lendo hoje, Deus promete aos seus filhos no versículo 4: o Senhor mandará a chuva no tempo certo, o Senhor dará que a terra faça acontecer os frutos, a terra dando a sua colheita, fazendo com que os frutos aconteçam. Gente, é uma coisa tão maravilhosa, caju, etc, etc, etc. Como é que da mesma terra Deus provê para que para a nossa vida surjam os legumes, surjam as verduras, surjam as frutas, surjam tudo que nós precisamos para alimentar o nosso povo? Porque Ele promete e cumpre na sua palavra, como está escrito aqui no versículo 4. Mas, no versículo 5, Deus faz uma promessa tremenda. Quando a gente lê a palavra, a gente tem que pedir ao Espírito que nos ilumine, que nos revele aquilo que está posto aqui. No versículo 5, Deus diz que Ele dá uma colheita permanente. Isto é, nós semeamos, no tempo certo colhemos. Estamos tratando de usar aquela colheita e já vem outra colheita, para que não haja impedimento, para que não haja solução de continuidade no alimentar do ser humano. Quem é que pode ter um planejamento desta grandeza? Quem é que pode enxergar uma visão avantajada como Deus enxerga nos 4 cantos da terra? Pois, para que ela produzisse tudo aquilo que o ser humano precisa ter para sobreviver, tudo aquilo que hoje os 8 bilhões de pessoas que existem na terra têm que comer, têm que se fartar. Portanto, gente, se nós obedecemos a Deus, cumprimos os seus mandamentos e andarmos nele, haverá fartura de pão nas nossas casas. Diga glórias a Deus por isso, porque só um Deus provedor dessa magnitude tem competência, tem eficácia, tem sabedoria, tem poder e autoridade para fazer isso acontecer. Eu não sei se você já viu a baleia, pesa apenas algumas 40 toneladas, 40 mil quilos, gente. Como é que aquele animalzinho vai se alimentar? Eu estou falando de imagina os milhares que tem por esses mares aí fora. Ele, o criador e sustentador daquele animal, se preocupa que não lhes falte alimento. O tubarão-baleia mede 17 metros de comprido. No outro dia eu vi um mergulhador doido, deslocado, para medir o tamanho da boca do tubarão-baleia. Ele ficou na mesma posição da boca do tubarão. A boca do tubarão é maior do que ele estava em frente a ela. Então, pensa só nisso. O Deus que nos promete é o Deus que cumpre a sua palavra. É o Deus que tem um planejamento tão bem elaborado, tão bem harmonizado, que a vida vegetal, que a vida animal, que a vida humana sempre vai ter o que comer, sempre vai ter o que alimentar. E lá nos Estados Unidos, naquele órgão chamado NASA, que vai aí pelos astros,
Existe lá um departamento em que eles fizeram um filme científico, mas um filme verdadeiro. Os equipamentos que eles têm já enviaram aquelas coisas para estudar as galáxias. Um conhecido nosso esteve lá e viu esse filme em 3 dimensões. Ele falou que é indescritível você vê as galáxias que existem rodando por aí. Você sai de uma e entra na outra. Ali no filme é rápido, mas a distância de uma para outra são milhões de horas na velocidade da luz. Quem é que tem essa competência? Quem é que tem essa capacidade de harmonizar, de estruturar, de fazer funcionar tudo isso e não haver choque de um com o outro? E diz a palavra dele que ele conhece todas as estrelas pelo nome de cada uma delas. Quando ele as chama, nenhuma vem a faltar. Portanto, meu irmão e minha irmã, desobedecer a um Deus dessa soberania, dessa magnitude, dessa grandeza, não é inteligente, sabe? Se nós quisermos tratar com Ele, com toda essa capacidade que Ele tem, se nós quisermos que Ele olhe para nós, abra sua mão e faça chegar à nossa vida as bênçãos que nós precisamos, só temos que fazer uma coisa. Temos que andar de joelho, temos que fazer vigília, temos que subir nos montes. Não! Obedeça, meu irmão. Obedeça a Deus, minha irmã. Obedeça que você vai ser abençoado por Ele, porque Ele é fiel e justo para cumprir as promessas dEle. Diga aleluia, diga glórias a Deus. Versículo 6 ele diz que Ele dá a bênção da segurança, da tranquilidade e da paz. Olha, hoje nós sofremos com uma doença chamada medo, chamada insegurança, chamado pavor. Quem não teme a violência? Quem não teme aos assaltos? Quem não teme aos sequestros? Quem não teme aos estupros? Os ladrões, os bandidos, os marginais estão cada vez mais violentos, mais ousados, mais abusados, e o povo trabalhador tem que ficar trancado em casa às 7 chaves para que eles não invadam, para que eles não causem os males que você sabe quais são. Então, vem Deus com essa promessa maravilhosa aqui revelada para estabelecer paz na terra para os seus filhos. Então, se essa palavra, se essa promessa se cumprir em nós poderemos dormir tranquilos, sem medo, sem susto. Ninguém vai nos espantar. E como é bom dormir tranquilo, como é bom dormir sem susto. Meu irmão, minha irmã, faça como se for uma determinação na sua vida. A partir de hoje, veja as coisas que você não está obedecendo a Deus. Determine-se, priorize, diga: Deus, ajude-me para que eu consiga fazer o que eu não estou fazendo ainda. Liberta-me, ó Deus, desta minha fragilidade, nesta área do meu ser. Dá-me, ó Deus, o suporte espiritual, o poder necessário para que eu de fato seja uma filha, seja um filho que te obedece. A palavra está dizendo ainda que pela terra não passará espada, isto é, na sua vida, meu irmão, Ele garante que não passará espada. Na sua família, meu irmão, Ele garante que não passará espada. E diz mais: perseguireis os vossos inimigos e cairão a espada diante de vós. Gente, o que nós fizemos para merecer tudo isso de Deus? Qual foi, ou quais são os atributos que eu tenho e você tem para despertar em Deus esse desejo? Nesta aqui eu vou colocar as minhas mãos, vou proteger, não vou deixar que o inimigo vença, não vou deixar que a espada alcance essa minha filha, esse meu filho. O que é que eu fiz? O que é que você fez? Um dia ele estava conversando com Jó, e Jó estava se queixando de algumas coisas que estavam lhe acontecendo, e Deus perguntou a Jó: ô Jó, quem primeiro me deu a mim para que eu haja de retribuir? Jó, todas as coisas debaixo do céu são minhas. Portanto, meu irmão e minha irmã, não temos com que questionar com Deus,
não temos como discutir com Deus, nem ficarmos aborrecidinhos com Deus quando Ele demora a nos abençoar, quando Ele demora a responder às nossas orações. Não, meu irmão, não, minha irmã. O tempo de Deus é o tempo certo para que nós sejamos abençoados. Se Ele está segurando a tua bênção, se Ele está se vendendo os teus resultados, é porque Ele sabe que ainda existem propósitos na sua vida, que Ele precisa completá-los, que Ele precisa fazer acontecer, e você não está ainda em condições de receber o que você está pretendendo receber de Deus. Outra bênção que eu vejo aqui no texto lido no versículo 9, a graça da fecundidade. Olha só, quando Deus criou o homem e a mulher, Deus os criou com a graça de serem fecundos, de procriarem, de se multiplicarem. Porém, sabemos que há alguns que não conseguem gerar filhos. Mesmo assim, para aqueles que não conseguem gerar, conceber no ventre, mas conseguem gerar no coração, isto é tão lindo, é tão maravilhoso quanto conceber no seu ventre. Meu irmão, minha irmã, que bom é você ter essa preocupação de adotar um filho ou uma filha na fé, um filho espiritual, como Timóteo era de Paulo, como pela graça de Deus eu já possuo alguns que quando se encontram comigo fazem questão de dizer: pastor, o senhor é meu pai na fé. Não é que eu vá envaidecer, me vangloriar, mas é um estímulo, é uma alegria, é um prazer saber que você está contribuindo para que alguém consiga seguir Jesus, para que alguém discipline-se na palavra de Deus, para que alguém obedeça a Deus por aquilo que você transmitiu para ela, pelo patrimônio espiritual que você possui e partiu para ela. Que maravilha! Sabemos que nós podemos fazer isso. Meu irmão, minha irmã, se você não tem ainda, gere um filho, uma filha de fé. Cuide desse filho, cuide dessa filha, para você ver que maravilha, que retorno maravilhoso Deus te dá. Quantos cristãos nas igrejas evangélicas estão órfãos, porque não tem quem se preocupe, não tem quem cuide, não tem quem interceda, não tem quem ore, não tem quem ensine, não tem quem admoeste, não tem quem discipline. Meu irmão, minha irmã, sempre é oportuno, sempre é bom nós nos preocuparmos em obedecer o que diz a palavra de Deus, os mandamentos de Deus, o estatuto de Deus. Que maravilha nós sabemos que assim como um casal renova os seus votos conjugais, também o Senhor Deus confirma a sua aliança conosco. Não uma vez, não duas vezes, mas uma aliança eterna, mas uma aliança que não se quebra, mas uma aliança que é para todos sempre. Ouça o que ele diz na palavra dele: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Hebreus, olhe para dentro de você, vê se você merecesse de Deus ele te dizer que ele nunca vai te abandonar, que ele nunca vai te desamparar, que ele nunca vai te deixar. Você é que pode abandonar Deus, você é que pode deixar Deus, mas a aliança que ele firmou com você tem fundamentos eternos, tem vida eterna. Portanto, cada dia da sua vida, glorifique a Deus, agradeça a Deus, bendiga a Deus, porque ele celebrou com você uma aliança eterna que não diz apenas respeito a esta vida humana, mas que prolongar-se-á pelos séculos dos séculos, com a eternidade inteira, para que ele conviva com você, para que você seja íntimo dele, para que você desfrute da presença dele, como ele quer te ver na eternidade, andando com você, falando com você, lembrando a você as lutas, os trabalhos, os embates, os percalços que ele teve para te fazer eterno como ele é. Quem é de Deus e tem essa confiança, tem essa certeza e tem essa visão da eternidade, levante a mão e diga: glórias a Deus, eu vou ser eterno, meu Deus é eterno,
minha gente, obedecer a Deus é o princípio fundamental, é o primeiro princípio que Deus criou. Gente, vale muito a pena, mas manda aqui, vale muitíssimo a pena nós obedecermos a Deus, em tudo que Ele nos manda, em tudo que a palavra dEle prescreve para nós. Ele chegou para o homem primeiro que Ele celebrou essa comunhão. Adão, estás vendo tudo isso que está aí? Sim, Senhor. É teu, eu te dou. Toma posse de tudo, Adão. Administra a terra para mim, Adão. O que você fizer, eu vou abençoar. Você vai ser bem sucedido, Adão. Você terá tudo o que você precisa, sem muito esforço, sabe? Sem muito trabalho. Porém, Adão, eu quero te dar uma oportunidade que você me prove que você me ama. Então eu vou te deixar, Adão, em troca disso tudo que eu te dou. Um só mandamento proibitório. Está vendo aquela árvore ali, Adão? Do conhecimento do bem e do mal. Aquela é minha. Não toque nela, porque no dia que nela você tocar, certamente você vai morrer. Irmão, irmã, a terra inteira, os valores inseridos na terra, tudo era de Adão. Nunca mais na terra vai aparecer um homem mais rico do que Adão. Você pode pegar aí os 1000 homens mais ricos da terra, que não vão chegar nem perto à sombra das riquezas dele, versus o que Adão possuía, porque tudo era dele, tudo era para ele. Em troca disso tudo, Deus só pediu uma coisa: obediência. Meu irmão, em troca do perdão dos seus pecados, em troca da sua salvação, em troca do seu nome escrito no livro da vida, em troca do seu nome estar gravado na palma das mãos de Jesus, em troca de todos os anjos de Deus que Ele ordena estarem acampados ao seu derredor, em troca da sua vida ser reconhecida no céu, em troca de tudo aquilo que Deus já fez por você e para você, Deus só te pede uma coisa: obedeça a Ele, como está escrito no livro de 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Obedecer é melhor do que sacrificar. Deus não quer sacrifício. Sacrifício já fez por mim, já fez por você na cruz do Calvário. O sacrifício de Jesus foi completamente eficaz, completamente capaz de agradar ao Pai, por mim, por você e por todos aqueles que querem conviver com Deus. Agora Ele quer o quê? A nossa obediência. Irmão, olhe para dentro de você agora. Irmã, olhe para dentro de você agora. Em que área da sua vida você precisa obedecer a Deus? Qual é o seu ponto nevrálgico que você ainda não consegue obedecer a Deus? Eu te falei algumas das bênçãos que Deus traz para aqueles que obedecem. Portanto, esse foi o primeiro princípio que Deus estabeleceu quando celebrou a comunhão com o homem, que Ele não abre mão até hoje, que Ele faz questão absoluta de torná-la vigente até a volta de Jesus, até nós chegarmos perto dele. Senhor, esforcei-me, lutei contra tudo e contra todos, mas com a tua graça, com a tua ajuda, com a tua misericórdia, venci, e por ter obedecido a ti, aqui estou na tua presença. Muito obrigado, glórias a ti, Senhor. Irmão, irmã, vale a pena o esforço, vale a pena a abstinência que nós temos que fazer algumas coisas na vida. Por quê? Porque tudo o que o mundo nos oferece, tudo o que a nossa humanidade nos oferece, tudo que os nossos parentes nos oferecem, tudo que os nossos amigos nos oferecem, não são nem de longe comparáveis com as promessas que Deus já tem aqui na palavra dele, e principalmente com as promessas que diz lá: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Portanto, é apenas uma palavrinha chave, uma palavrinha fundamental, básica, chamada obediência. Quer ver o comparativo? Adão recebeu tudo de Deus, porém
não pôde ou não quis obedecer. Sabe o que lhe aconteceu? Perdeu toda a terra por causa disso. Sabe o que lhe aconteceu? Foi expulso do Éden, e para que ele não voltasse para lá, Deus colocou um anjo com uma espada de fogo reluzente para impedir que ele voltasse para lá. Sabe o que aconteceu a Adão? Nunca mais falou-se dele. Apagou o nome de Adão na Bíblia, por causa de apenas um mandamento proibitório chamado obediência. Deus quis testar outro homem chamado Abraão, 75 anos, família constituída, rico. Abraão, Senhor, eu quero que tu saia da tua parentela, eu quero que tu deixes a tua cidade, eu quero que tu vais, Abraão, para onde eu te mandar ir. Irmão, irmã, imagine você com 75 anos, rico, família bem constituída, e você recebe de Deus uma ordem dessa natureza: vai para onde eu vou te mandar. Ele não titubeou, mostrou a Deus que estava a fim de ser abençoado, levou a sério aquilo que Deus estava dizendo para ele. Em troca disso, Deus despejou promessas na vida de Abraão. Farei de ti uma grande nação, a tua descendência será como as estrelas do céu, o areia do mar, em ti serão benditas todas as nações. Abraão, eu vou fazer com que você tenha um filho. Um camarada com 99 anos, a mulher dele com 89. Senhor, é isso que você ouviu? Eu vou fazer com que você tenha um filho com a sua mulher. Sabe, irmão e irmã, às vezes eu não entendo como é que Deus tem paciência de tratar com o homem. Ele ouviu aquela promessa. Sara riu, a mulher dele, porque ela sabia que não tinha mais condições de gerar filhos. Deus falou para Abraão: por que ela está rindo lá?